Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Miguel Oliveira e, gente, vocês realmente gostaram daquele vídeo que eu fiz sobre a integral, né? Tá aqui o vídeo, que era para que serve a integral. Poxa, muito obrigado mesmo. Realmente eu estou muito feliz pelo desempenho daquele vídeo. Vocês curtiram, comentaram, se inscreveram. Agradeço de coração. Muita gente pediu para me falar mais sobre integrais. Então eu resolvi abrir uma playlist explicando como resolve e o gráfico da função de cada integral. Ou seja, eu vou começar da mais simples, que é essa aqui, integral de dx, que é a mais simples de todas, e vou evoluindo. A próxima já vai ser a integral de x dx, ou seja, com um x aqui dentro. Depois eu vou começar aí pelas definidas, depois pelas trigonométricas e infinitamente. Eu vi que vocês gostaram bastante, então eu estou trazendo novamente aqui. E dessa vez eu prometo que eu não vou me estressar, porque lá vocês viram que o vídeo parou de gravar. Aí eu falei durante 6, 7 minutos, 5, 6 minutos ali, e perdi várias coisas interessantes que eu ia falar. Inclusive eu ia falar sobre o porquê tem esse símbolo, né? Esse hash estilizado. Eu tinha falado lá naquele vídeo, até tinha colocado lá as integrais de Riemann também, os quadradinhos, eu coloquei lá os retângulozinhos lá, falei que era para somar. Teve até um inscrito que falou, deixa eu ver, vou colocar o comentário dele aqui, ó. Ele tinha falado isso, que era para me ter falado isso e tal. Eu falei, o problema é que não gravou essa parte. Você pode ver que lá no vídeo tem uma partezinha que tem os retângulozinhos, eu explico que esse símbolo nada mais é do que um S de soma, né? Soma é um S estilizado. Então um S de soma, que nada mais é do que a soma dos retângulozinhos formados pela função e a soma desses retângulos, desses mini retângulos. Aí por isso que dá esse S estilizado. Mas continuando, vamos lá. Vamos para a primeira integral, que é a integral de dx, né? Mas o que significa isso? É só o símbolo e o dx. Só que, começando ali do absoluto zero, a integral ela é mais ou menos assim, ó. Integral de uma função f de x dx. É isso, tá? Mas o que significa cada item desse, né? Ó, esse dx, ele significa a base do retângulo. Eu vou explicar esse retângulozinho, tá? A base do retângulo. Retângulo. Esse f de x significa a altura do retângulo. A altura do retângulo. E esse símbolo aqui, que eu já expliquei, significa a soma de todos esses retângulos. Soma das áreas, né? Soma das áreas, porque que é base vezes altura, né? Que é um retângulozinho, base vezes altura. E eu vou ter uma área, né? A área desse retângulo. Aí eu vou somar, esse somatório significa, esse S significa a soma das áreas, né? Das áreas desses retângulos. Soma das áreas dos retângulos. Pronto. Agora eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho uma função x. Função x dx. O gráfico dessa função nada mais é do que isso, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui infinitamente, aqui infinitamente. Aqui é o eixo x e aqui o eixo y. Aqui tem um 0. Aqui também é 1, 2, 3, 4. Beleza. Qual é o gráfico dessa função x? Porque aqui dentro da integral sempre vai ter uma função, tá? Qual vai ser esse gráfico? Vou mudar de cor aqui para fazer o gráfico. Ó, o gráfico da função x ela nada mais é do que uma reta, né? É uma reta para cá, assim. Não tá bem uma reta, mas é uma reta, tá? Uma reta. Totalmente aqui na diagonal, certo? E essa integral aqui ela é indefinida, tá? Se ela fosse definida, a gente colocaria os intervalos aqui, tá? Por exemplo, se ela fosse definida no intervalo de 0 até 1, então ela seria definida do 0 até 1 aqui. Então a gente pararia aqui. Aí a gente teria a área desse triângulozinho aqui, tá vendo? Aí como eu já ensinei lá no primeiro vídeo, como que calcula, né? A gente sempre soma 1 no expoente. Quanto é que seria o valor dessa aqui, né? Vai ser... não vou repetir não.
Vai ser, aqui tem um 1zinho escondido, eu somo 1, que vai ser 2, e divido por esse expoente. Então aqui vai ser o resultado, ó, x ao quadrado sobre 2 mais c. Essa é a área, né, dessa função aqui, beleza. A fórmula, né, para calcular a área dessa figura formada por essa função. Aí eu tenho o intervalo de 0 até 1. Então como que eu concluo aqui? Vai ser de 0 até 1. Então vai ser, ó, primeiro eu substituo 1, então fica 1 ao quadrado sobre 2, menos, agora eu vou substituir o 0, 0 ao quadrado sobre 2. 1 ao quadrado vai dar 1 sobre 2, 0 ao quadrado sobre 2 vai dar 0. Então o resultado é 1 sobre 2, ou seja, meio. Esse aqui é o valor da área desse triângulozinho aqui, certo? Porque vamos lá, como se trata de uma reta, vamos calcular aqui a área do triângulozinho, ó. Não é base vezes altura sobre 2? Então, base, que é 1, vezes a altura, que é 1 também, tá vendo? Ó? 1 também. Aqui não tá bem feito, mas é 1 também, tá? O gráfico não tá certinho, mas é 1 mesmo. Aqui tem um ponto, que é o ponto 1, 1. É base vezes a altura, que é 1 também, sobre 2. 1 vezes 1, 1 sobre 2, que é o mesmo valor da integral de x, definida de 0 até 1. Beleza. O dx, ele é a base do triângulo, ou seja, ele é essa basezinha aqui, dos pequenos base do triângulo, não, base do retângulo. Porque vamos supor que não seja bem fácil, né? Vamos supor que seja um pouco mais complicado. Vamos supor que seja a função e elevado a x, né? Aqui a gente tem a função elevada a x. Então, qual é a integral de e elevado a x dx? Função exponencial. A gente sabe que o gráfico dela é mais ou menos assim, ó. Ele vem por aqui e sobe assim, numa curva, certo? Aí, se eu parar, por exemplo, se eu definir ela do 0, que é o ponto inicial aqui do 0, até 4, por exemplo, sabemos que o 4 está mais ou menos aqui, né? Que eu coloquei ali. Então, eu vou parar bem aqui. Aí, o que vai acontecer? Eu vou ter uma base que é 4, que é um retângulo gigantesco, né? Mas como que funciona a soma de rima? Ele colocou quadrados menores. Quadrados não, retângulos menores. Então ele pegou retângulos aqui, esse. Depois ele foi diminuindo para cá, ó. Esse. Depois esse. Esse. Entende? Cara, vocês acreditam que de novo aconteceu o que aconteceu no último vídeo? A câmera parou, só que agora foi memória cheia. Mas tudo bem. Não falei tanto, né? Falei só alguns minutos. Mas vamos lá. Onde é que eu estava? A área, né, dessa função, a área da figura formada por essa função abaixo, né? Nada mais é do que essa figura que eu fiz aqui, ó. Eu tinha até explicado essa figura. Só que ela não tem um nome definido, né? O que é esse aqui? Um triângulo? Não é um triângulo. É um quadrado? Não é. A gente não tem uma fórmulazinha bonitinha para calcular isso. A gente utiliza a integral, as propriedades da integral, né? Aí, Rima pensou da seguinte forma: eu vou calcular a área de todos esses retângulozinhos aqui, vou somar eles, e isso vai me dar, vai me dar ali o valor próximo da área dessa figura, certo? Então, voltando aqui para nossas definições, ó. A integral é a soma, né, de todos esses retângulos. O dx é a base desse retângulo, o tamanhozinho dele aqui, tá? Pode ser 1, pode ser meio, pode ser 0,5. Quanto menor for a base desse retângulo, melhor vai ser a aproximação para o valor dessa área, certo? E o f de x aqui seria como se fosse a altura, né? A altura desse retângulo, tá? Então, ó, base vezes altura, você vai ter ali um retângulozinho e S vai ser a soma de todos esses retângulos, tá? Aí você vai ter ali a área da figura. Eu falei até que ia trazer esse aqui no próximo vídeo, né? Mas eu vou trazer o indefinido, tá? Porque aqui está definido, mas eu vou trazer o indefinido, apenas a integral de x dx. Mas vamos continuar aqui.
a integral de dx, né? Aqui só tem o valor da integral do somatório de nada, né? De nenhuma altura e apenas a base. Então eu tenho apenas a base, mas que loucura é essa? Isso aqui, pessoal, é como se fosse a integral de 1 dx, tá? É como se fosse a integral de 1 dx. Por quê? Porque a função que está ali nada mais é do que x elevado a zero, tá? E x elevado a zero é 1, ok? E qual o valor disso, né? Qual o valor de 1 dx, né? A integral de 1 dx nada mais é do que o próprio x, tá? Aí eu coloco sempre a constante, x mais c. Mas por quê? Porque, olha só, lembra daquelas propriedades que eu te falei? Ó, o x aqui não está elevado a zero? Não é x elevado a zero? E o que eu faço com esse expoente? Eu somo 1. Eu vou somar 1 no expoente. Vai ficar x elevado a zero mais 1. E lembra que eu vou ter que dividir por esse cara, por esse expoente? Então vai ficar x elevado a 1 sobre 1. E x elevado a 1 é o próprio x. E x dividido para 1 é o próprio x. Então é por isso que vai dar x. Eu sempre coloco a constante, tá? Mais c. Então no gráfico, né? Vamos para o gráfico. O f de x não é a altura do retângulo? A altura, né? Sempre aqui no eixo y. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a altura 1, né? Que é a altura que está aqui, ó. No f de x, lembra? Altura. Então a altura 1. E como a função é apenas isso, só altura 1, então a função, né? O desenho da função vai ser esse, ó. Uma reta totalmente na horizontal, tá? Para quem não sabe decorar o que é horizontal e vertical, eu sempre penso assim, o horizonte, né, quando eu estou no mar, observando o mar, um rio, o horizonte é sempre reto assim, ó, tá vendo? Ele é sempre reto. E vertical eu lembro de vestir uma roupa. Como é que eu visto uma roupa, né? Eu pego a roupa e fico em pé, ó, vertical. Vertical é sempre em pé. Vertical de vestir. E horizonte, horizontal. Beleza? Aí, uma reta totalmente na horizontal, né? Que nada mais é do que a altura do retângulo. A altura da minha função vai ser o f de x. Aí só para completar aqui, para me falar mais um detalhezinho interessante para vocês, que é o seguinte. Se fosse uma integral definida, né? Por exemplo, de 0 até 2, por exemplo, então eu teria aqui, ó, 0 até 2, ó, aqui, mais ou menos aqui. Aí eu teria um retângulo, né? Um retângulo de base 2 de altura 1. Por exemplo, eu teria aqui, ó, integral de 0 até 2 dx, né? Isso a gente já sabe que é x elevado a zero, que vai dar 1, e integral de 1, x, uma definição. X mais c, tá aqui o resultado. Aí, só que é de 0 até 2, então eu vou pegar, ó, 2 primeiro, menos o zero. Porque eu vou substituir o 2 e o 0 na minha função aqui, que é só o x. Então, 2 menos 0. Que é o quê? 2. Então, a área dessa função aqui, que não tem nada, que é o x, né? A área dessa função aqui, ou seja, a altura dessa função multiplicado pela base, a altura multiplicado pela base, vai ser igual a 2. Ou seja, a altura 1, né? Deixa eu repetir aqui, ó. Altura 1 multiplicado pela base, né? Que nesse caso aqui é 2, vai ser esse retângulo aqui, ó. Então, base que é 2 vezes a altura que é 1. Base vezes a altura, que seria a área, né? Vai ser base 2, altura 1, 2. É justamente esse valor aqui. Mas essa aqui não está definida. Como ela não está definida, ela não vai ter um valor, né? O resultado vai ser ali uma função, tá? Nesse caso é a função x, beleza? Então essa integral aqui, gente, ela é a mais simples de todas, né? Integral de nada dx. Saiba sempre que vai ser a integral de 1 dx, que equivale a x mais c, tá? Sempre. Sempre.
Eu vou até escolher esse lugar aqui para me explicar para vocês, ó. Explicar não, né? Eu vou colocar para vocês. Tira print dessa parte. Isso aqui é uma definição de integral, tá? Ó. A integral de dx, quando não tem nada aparecendo dentro dela, só a integral e o dx, ou seja, a soma apenas da base do retângulo, a soma apenas da base, vai ser sempre, sempre, sempre x. Tá? Vou colocar o mais c aqui porque é a constante. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Se eu tenho a soma apenas da base do retângulo, se eu estou com a soma apenas da base, eu vou ter sempre a função x. Sempre. Ah, professor, mas por quê? Porque está aqui, ó. Eixo x, tá? Eixo x. Se eu tenho apenas a soma da base do retângulo, que é o dx, eu tenho o próprio x, tá? Eu tenho o próprio x, ó, 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente é o próprio eixo das abscissas, que é o próprio x. Espero que tenham entendido. Até o próximo vídeo, onde eu vou falar sobre a integral indefinida de x. Aqui eu falei só sobre a integral de nada dx, tá? Mas o próximo vídeo vai ser com o x ali dentro. Você vai adorar também. Até o próximo vídeo.